A magia rúnica é um poder sagrado que se diz existir desde o alvorecer da humanidade. Aqueles escolhidos e nascidos com esse poder desafiavam a ordem com sua força sobrenatural e acabavam reinando como líderes de todas as coisas. Sob seu domínio, os antigos louvavam a magia rúnica como um milagre concedido pelos deuses. No entanto, entre as inúmeras runas, havia uma vil e odiada como uma maldição, a runa Azura. O jovem que carregava essa runa em suas costas, marcadas por cicatrizes, fugia, perseguido por seu próprio povo, armados com tochas e forcados. Eles decidem deixá-lo ir, com a advertência de nunca mais retornar à sua aldeia. Cambaleando na montanha gelada, Van continuou correndo por sua vida. Desde os tempos antigos, aqueles que nascem com sua runa trazem ruína invariavelmente. Um grupo de pessoas de outra aldeia vê seu corpo ferido, mal se agarrando à vida enquanto ele luta para respirar. A pequena família usa a magia rúnica para salvar sua vida, apesar de ver a marca em suas costas. Com isso, seus olhos se fecharam. 7 anos depois, a vila ecoava com gritos enquanto as pessoas insistiam em não saber de nada. Homens estranhos procuravam um portador de Asura, mas não encontraram ninguém após vasculharem a região. Eventualmente foram expulsos pelos moradores barulhentos e relataram ao chefe que não havia ninguém em toda a região que se encaixasse no perfil do alvo. Uma mão sinistra se estendeu e um dos homens foi chamado para se aproximar. O chefe enfiou a mão no estômago do bandido e seu parceiro gritou em choque e horror. Não havia como pessoas como eles, sem mana ou runecraft, encontrarem o alvo, mas ele era diferente e conseguia sentir o cheiro de ruína por perto. Van e Linda foram chamados e informados de que as pessoas que os procuravam já tinham ido embora. Aliviada, a família se espreguiçou e respirou ar fresco novamente. O jovem se desculpou, pois pessoas estranhas continuavam vindo atrás dele, mas ninguém ali se importou. Bartel limpou a poeira de seus rostos e eles notaram que Van sempre se escondia no mesmo lugar perto da árvore. Era seu lugar favorito. Afinal, foi ali que o salvaram naquele dia, 7 anos atrás. Em toda a aldeia, este lugar é o que lhe traz mais conforto. O pai ri das próprias palavras, achando sua sinceridade preciosa e adorável. Os preparativos para o casamento do casal estão todos prontos, e eles podem começar assim que o sol se pôr. Foi um dia maravilhoso, e ninguém conseguia esperar pelo evento. A noite cai, e a única luz na floresta vem da aldeia. Os cidadãos se reúnem em volta de uma enorme fogueira para o casamento. Van e Linda se olham com amor nos olhos e são instruídos a dizer algumas palavras como marido e mulher. As pessoas vibram enquanto a esposa promete fazê-lo tão feliz que ele se esqueça de como chorar. Enquanto isso, o portador Asura se desculpa timidamente por colocar todos em uma situação difícil novamente. Ao longo de sua vida, gritos de desespero o seguiram aonde quer que fosse, como grilhões em seus pés. Ele não tinha para onde ir, e se não o tivessem acolhido 7 anos atrás, ele não teria sobrevivido mais um dia sequer. Ele continua falando sobre não ter certeza se é realmente certo alguém como ele estar ali. No entanto, ele é forçado a parar quando Linda lhe dá um soco forte no rosto, dizendo ao marido para parar. Se eles tivessem medo de tudo aquilo, não o teriam salvado em primeiro lugar. Quando ela o conheceu pela primeira vez, seria mentira dizer que ela não estava preocupada. Mas a vila enfrentou uma crise real logo depois, e todos quase morreram, inclusive ela. Ele os protegeu e arriscou a própria vida no processo, então eles decidiram que não precisavam mais se preocupar com a marca dele. Mesmo que outra crise surja, eles a superaram juntos, assim como fizeram naquele dia. Os outros repetem suas palavras, prometendo proteger o garoto de bom coração como ele os protegeu. Com isso, eles seguem em frente e se preparam para terminar a cerimônia de casamento. Expressando seu amor um pelo outro, os recém-casados compartilham um beijo precioso. O chefe de antes, Kessor, finge emoção e diz que está ficando com os olhos marejados ao vê-los. A luz brilhante da fogueira iluminava a floresta, mas o brilho quente foi substituído por uma rajada verde e áspera. A respiração de Van estava ofegante e ele abriu os olhos para ver seus braços cobertos de feridas. Abrindo-os um pouco mais, começou a ver os cadáveres no chão. A tragédia havia acontecido como sempre. Corpos quebrados e feridos, todos sem vida, estavam espalhados pelo terreno do casamento. O que deveria ser uma festa alegre se tornou o cemitério de toda a aldeia. Van recuou e gritou de horror, incapaz de acreditar no que estava acontecendo e questionando o porquê de ser daquela maneira. Ele era o único sobrevivente e podia ver claramente os corpos mutilados de seu tio Partel e tia Cara. Enquanto o desespero começava a se instalar, Kessor apareceu atrás dele, chamando o jovem em tom de deboche. Ele golpeou o único sobrevivente, fazendo-o cair e se chocar contra uma árvore. Arrastando Linda pelos cabelos, ele cantou uma melodia, estranhamente semelhante a uma de esconde-esconde. Se a runa Asura deles estivesse toda escondida, ele iria procurá-los. Van questiona quem ele é e quais são suas intenções, mas tudo o que precisa saber é que o mestre de runas tem negócios com ele. Há alguém que precisa da verdadeira ruína na Asura com a qual ele nasceu. Como os sobreviventes são um problema, ele exterminou todas as aldeias
aldeias próximas, sem exceção. Ele está apenas fazendo o que lhe mandam como mercenário, então não deveria haver ressentimentos. Dizendo ao jovem para não odiá-lo muito, Kessor o aprisiona em uma dimensão paralela preparada por seu empregador, onde o tempo flui de forma diferente. Ele será libertado quando chegar a hora, então ele só precisa se comportar e esperar que isso aconteça, embora nem ele saiba quando. A última coisa que Van vê antes de desaparecer é Linda, ainda apoiada pelos cabelos. Olhando para ele, sua boca se move com uma mensagem final e ela o deixa com um último sorriso. O marido estendeu a mão, desesperado e em lágrimas, mas não conseguiu lutar contra a dimensão que o devorava. Envolvido pela ferramenta, ele se encontra em um lugar completamente diferente, sozinho após o massacre de seu povo. Kessor falou sobre o verdadeiro poder da ruína. Van acreditava que tudo se resumia a uma única runa, mas nunca houve uma saída. No fim, sua própria existência só trouxe morte e tragédia para aqueles ao seu redor. Desde o momento em que nasceu, não havia como escapar do destino cruel. Se ele tivesse aceitado isso um pouco antes, talvez aqueles que amava tivessem sobrevivido. Só desta vez, ele pensou que as coisas poderiam ser diferentes, e que sua tolice era a razão de suas mortes. Seu desejo vaidoso e ganancioso de viver uma vida normal foi o que matou a todos. Consumido pela culpa e cercado por seus próprios demônios, ele pede desculpas e se arrepende. Por fim, ele para e diz para não o perdoarem, pois não merece misericórdia. Novamente sozinho, ele se pergunta por que Deus lhe infligiria um destino tão cruel. Os deuses não lhe serviam de nada agora, e ele estava absolutamente exausto de tudo aquilo. Sem energia ou vontade de viver, pediu para ser libertado pela morte, de preferência em paz. Lembrou-se das últimas palavras de Linda, dizendo que não era culpa dele e que ela o amaria para sempre. Os olhos de Van se abriram de repente e ele se obrigou a se levantar. Novamente tomado pela culpa, seu cansaço foi substituído por algo mais forte. Ele se culpava por tudo o que acontecera, tudo fora culpa dele, e ainda assim, ele ousara e audaciosamente desejar uma morte pacífica. Para ele, não tinha o direito de terminar as coisas daquela maneira, especialmente depois de causar tanta dor a tantas pessoas. Ainda havia algo que ele precisava fazer. Gritos ecoaram de seus pulmões enquanto emoções intensas transbordavam. Pensamentos e o desejo de vingança o consumiam. Dizem que a runa Asura invariavelmente traz a ruína, mas ele não se importava mais com nada disso, pois não havia nada pior do que o que estava passando. Kessler disse algo sobre alguém precisar da ruína que ele carregava. Sendo assim, ele entregará o produto na porta deles e fará com que eles o sintam pessoalmente. Naquele instante, Van jura mostrar aos seus transgressores o que eles procuram. Ele pensa na vila e em seu povo e pede um pouco mais de tempo. Ele se juntará a eles mais tarde, pois a morte pode esperar até que ele complete sua vingança. Para isso, ele precisa escapar da dimensão paralela e eliminar as almas que o perseguem. Elas correram para matá-lo, culpando o jovem por toda a sua agonia. Ele as enfrenta de frente, preparado para passar milhares de anos para alcançar sua vingança. Como um demônio, ele jura sua vida por isso e inicia sua árdua jornada. 200 anos se passam e ele já derrotou inúmeras almas. Então outros 200 se passam. Logo, ele já passou 600 anos na dimensão, reduzindo seus inimigos a pó. Por séculos, o garoto que trilharia o caminho do Asura dançou em meio à ruína, mas ainda desconhecia o verdadeiro poder oculto de sua runa. Diante de um inimigo colossal, ele gritou como uma besta demoníaca se aproximando de seu objetivo. Ele passou 999 anos se fortalecendo e se afundando em sua culpa. Encharcado pelos restos mortais de seus inimigos e mergulhado nas profundezas do desespero, uma agonia sem fim o consumiu, mas ele avançou contra eles sem jamais perder a chama da vingança em seu coração. No 1000º ano, passou a maior parte do tempo sendo massacrado por seu adversário mais poderoso. Por mais que tentasse, jamais conseguiria vencê-lo, e quando a morte se aproximou, lembrou-se do dia em que Linda falou sobre seus sonhos. O primeiro era casar-se com ele e ter seus pais como seus sogros. Depois, sem muita ambição, ela almejava um filho e uma filha. Por fim, queria um lar onde pudessem sempre voltar sorrindo, protegidos por uma cerca familiar que os mantivesse seguros. Seu sorriso era tão caloroso e radiante quanto seu sonho ao se lembrar de sua esposa. O verdadeiro poder da runa foi libertado do interior do jovem. Van gritou quando o poder começou a transbordar de seu corpo, infiltrando-se e dominando todo o seu ser. As vidas perdidas devido à sua tragédia o perseguiram, mesmo com esse poder, e ele explodiu com uma força recém-descoberta. Naquele momento, ele percebeu o verdadeiro poder de Asura. O deus da ruína usou um poder para invocar Helms. Sentindo-se como um deus, ele tinha certeza de que se esse poder tivesse despertado naquele dia trágico, nenhum de seus entes queridos teria morrido. Encarando o enorme inimigo mais uma vez, ele sorriu. Ele avançou e desferiu um soco poderoso, forte o suficiente para arremessar o alvo pesado e colossal para trás. Era algo que ele nunca havia sentido antes, e a situação se inverteu completamente. O deus demoníaco saltou para se elevar acima de seu inimigo. No céu, ele manifestou seu primeiro armamento. O punho da aniquilação é uma manopla, imbuída com o poder de destruir em nível de partículas
partículas. Van mergulhou e atingiu o crânio de seu alvo, penetrando cada vez mais fundo com o punho, fazendo o chão da dimensão tremer com o impacto do ataque. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? No mundo real, lá fora, um bando de capangas atacou um casal, matando o homem e exigindo dinheiro. Nesse instante, Van apareceu atrás do líder, livre e com uma pergunta a fazer, interrompendo-os. Ele perguntou, sem rodeios, que ano era. Sem saber com quem estava lidando, o homem zombou dele e disse que era o ano 1500. O mestre das runas refletiu sobre isso, sem se importar com o homem atrás dele. Os capangas trocaram um olhar e desferiram um golpe, mas a arma deles quebrou enquanto ele calculava o tempo decorrido. Eles ficaram chocados, pois ele nem sequer revidou. O terror repentinamente se instaurou em seus corações quando Van se virou para encará-los como se fossem insetos insignificantes. Ele os derrubou num instante e, antes que pudessem sequer entender o que havia acontecido, despedaçou todos com seus punhos nus. Os capangas foram mortos, restando apenas um vivo de propósito. O homem quase se mijou nas calças quando o ser demoníaco se virou para ele, sorrindo e dizendo que tinha outra pergunta a fazer. No continente de Atum, inúmeros reinos foram fundados desde os tempos antigos, principalmente com o poder da magia rúnica. Entre eles, há um que é aclamado como o maior reino da história. Seu nome é Reino de Zoe. Ele dominou o continente como uma hegemonia por muitos anos, confiando em sua força militar, baseado no desenho de Kessur feito por Van. O bandido diz que suas vestes pertencem aos feiticeiros da família real. Mesmo espancado, ele sorri e diz que não há como mentir para ele. O homem foi pendurado de cabeça para baixo e questionado sobre mais detalhes. 5 anos atrás, os mercenários se encontraram com seu chefe, Yol, com um pedido de um homem importante. Eles só precisavam encontrar alguém e limpar algumas aldeias em troca de muito dinheiro. O contato com o verdadeiro contratante nunca foi feito, mas eles não tinham motivos para recusar. Como eram bandidos sujos, eles limparam aldeias inteiras sem deixar rastros. Era difícil queimar tantos cadáveres, então eles tiveram que trabalhar arduamente durante esse tempo. Depois de terminar o trabalho, eles foram pagos generosamente e os mercenários partiram sem problemas. Ele até confirma que havia uma garota ruiva entre os cadáveres. Ela provavelmente foi queimada junto com os outros, o que é uma pena, pois sua beleza teria lhe rendido um bom dinheiro como escrava. A lembrança de sua pobre família veio à mente de Van e ele sentiu que precisava punir o bandido que falou tão levianamente de sua esposa. Mais tarde, os dois chegam ao esconderijo dos bandidos nas montanhas. Eles estavam reunindo escravos como se fosse um dia normal, ameaçando-os e abusando deles. Havia até um grupo de crianças aprisionadas, todas com a intenção de serem vendidas. Nesse instante, os guardas no portão se viram a ouvirem batidas rápidas. Ele vê a cabeça de seu camarada e pergunta o que o atrasou tanto. A cabeça decepada cai quando Van avança para socar o guarda. Com o primeiro no chão, ele arromba o portão e bloqueia o ataque do segundo guarda. Eles não têm ideia de quem ele seja ou de onde venha, mas o intruso se movia no campo de batalha como um veterano, abaixando-se e cerrando o punho com força. Ele manda o bandido calar a boca. Um soco seria suficiente para eliminar alguém tão fraco quanto ele, mas a comoção chama a atenção dos outros bandidos presentes. Van se aproxima dos insignificantes capangas, arrastando os cadáveres de seus camaradas nas mãos. Jogando-os para o lado, exige falar com o líder deles, repetindo que tem algo a perguntar. Sem entender a mensagem, eles deixam o orgulho falar mais alto e se preparam para a luta. Contudo, uma voz severa ordena que todos recuem. Eles insistem em resolver a situação, mas Yoel avança, perguntando se todos pretendem morrer. O inimigo é um feiticeiro nascido com o dom da magia rúnica, assim como ele. Sem rodeios, o líder dos bandidos questiona o que o intruso quer. Van menciona o trabalho de 5 anos atrás e como eles recebiam ordens de Kesser. O líder se surpreende por ele já ter descoberto tanto através de seus homens. Se eles lhe disserem onde o mercenário está, ele promete poupá-los. O líder decide dar-lhe a informação que ele quer, mas cobre o braço com lâminas e soca o homem, dizendo que só contará o cadáver que restar dele. O golpe acerta em cheio e o impacto arremessa o alvo para longe. Se ele quer mentir sobre poupá-lo, então que ao menos esconda a intenção assassina em sua mana. Yoel decide acabar com ele hoje, usando sua runa de lâmina, que reveste todo o seu corpo com lâminas afiadas e resistentes. Apesar de receber o golpe, Van apenas confirma que não será fácil resolver as coisas através da conversa. Contudo, era a sua vez de atacar, então ele deixa sua energia fluir. O líder estava parado, esperando o próximo movimento, mas seu oponente apareceu diante dele tão rápido que ele nem conseguiu reagir. Um soco penetra fundo em seu estômago, e é como se suas entranhas fossem esmagadas pelas lâminas de seu corpo. Van
Van desfere uma saraivada de golpes, questionando como alguém tão fraco poderia ser um líder. Insultado, Yoel range os dentes e ergue o braço fortalecido para revidar. Ele desfere um golpe para matar, mas o alvo desvia facilmente do alvo, mesmo com um golpe desviado. Irritado com os movimentos ágeis, semelhantes aos de um rato, ele cobriu todo o corpo com lâminas e desafiou o inimigo a desviar de seu próximo golpe. Girando como um furacão para disparar as lâminas, ele provocou o aparentemente jovem conjurador de runas. Continuando a lançar estilhaços afiados, perguntou como era a sensação de ter o corpo dilacerado. Normalmente, alguém não conseguiria dar um único passo, mas Van continuou avançando, imperturbável pelos inúmeros projéteis que cortavam seu corpo. Como o deus demônio que era, caminhou sem sentir um pingo de dor. Era risível que tal coceira pudesse ser considerada dor neste mundo. Confundindo-a com uma paixão tola, Yoel parou de girar e se preparou para outro ataque. Seu braço inteiro estava coberto de lâminas como antes, mas agora tinha o tamanho do de um gigante. Monstruoso por si só, o líder dos bandidos sorriu e brandiu a espada com a força que colocava seu bando no topo. Na melhor das hipóteses, a pele de Van seria arrancada enquanto ele ainda estivesse vivo, então ele só precisaria cortar seus nervos. Para ele, todos os seus ataques eram superficiais demais. Esse nível de dor não era nada comparado ao pântano de agonia em que ele caiu e dominou por um milênio. Encontrando o punho de Yoel com o seu, ele repele o golpe superficial. O choque entre eles envia ondas de choque por toda a base, e o líder encara em choque uma última vez, antes que a metade superior de seu corpo seja separada da outra e lançada pelos céus para fora da atmosfera. Com a base destruída e a batalha encerrada, Van se vira ameaçadoramente para os demais membros e sugere que continuem de onde pararam. Todos engoliram em seco, aterrorizados, mas não tiveram escolha, a não ser lutar por suas vidas. Ao pôr do sol, inúmeros cadáveres estavam empilhados. Um homem sobreviveu e revelou que Kessor estava no reino de Nordia. Após compartilhar a informação, ele perguntou se seria poupado, como prometido anteriormente. Van finge não se lembrar e diz que é uma piada, enquanto ri. Quando o homem estava prestes a ir embora, uma mão afiada atravessou sua cabeça. A única piada era ele ter poupado a vida de qualquer um deles. Deixar qualquer um daqueles seres repugnantes vivos era ridículo. Se dependesse dele, invadiria Zoe agora mesmo, mas não podia simplesmente acreditar cegamente nas palavras de um bandido. Mesmo que levasse algum tempo, ele encontraria Kessor e confirmaria as coisas pessoalmente. Ele chama Linda e sua família e pede um pouco mais de tempo. Em troca, preparou um pequeno presente para oferecer. Ele não tem talento artístico, mas pede que se contentem com isso por enquanto. Diante dele, os cadáveres dos bandidos que saquearam sua vila foram esculpidos em uma cruz. A vingança deles está apenas começando, e para sinalizar esse novo começo, ele queima a cruz e segue para Nordia. Na Rua das Guildas do Reino de Nordia, um homem recebe um soco tão forte no rosto que quebra um osso. Ele cai de joelhos no beco escuro, sem ninguém para ouvir seus gritos. Quase sem vida, ele diz o nome Anna Dalton. Ao redor deles havia outros corpos, por isso Van os instruiu a falar desde o início. Agradecendo pela informação, ele sai do beco repleto de homens espancados. Para o próximo passo, ele precisa descobrir onde a mulher está e não pode se dar ao luxo de atrasos. Afinal, algo como o que aconteceu ontem pode se repetir. No dia anterior, ele gritava no meio da floresta, lutando para controlar o poder mágico que corria descontroladamente e transbordava de seu corpo. O poder mágico é uma partícula desconhecida, invisível, mas espalhada por todo o universo. Uma pessoa que o acumula naturalmente e usa runas é chamada de Runecaster, ou feiticeiro, que usa seu corpo como um receptáculo para conter o poder. Se a mana correr descontroladamente dentro do corpo, ele pode explodir por sobrecarga. Van precisa interromper o descontrole selando seu poder imediatamente. Felizmente, ele é habilidoso o suficiente para fazer isso. Após uma última explosão, a mana para de fluir descontroladamente e ele ofega, exausto. Ele quase morreu ali, mas como selou a maior parte de sua magia, agora só pode usar uma quantidade muito pequena. Continuar a abusar de seu poder não terminará apenas com seu cabelo em chamas, então ele precisa encontrar a causa raiz de tudo isso. Até então, ele não tem escolha, a não ser se virar com o pouco que deixou aberto. Ele encontra um homem grande bloqueando seu caminho e pede que ele saia da frente, pois precisa passar. O homem, chamado Jenny, diz que Anna está usando o local, então ninguém tem permissão para entrar. Van diz que ele deveria ter dito isso antes, afinal parece que ele chegou inesperadamente ao lugar certo. Sem querer perder tempo, ele nocauteia o capanga com um soco forte e diz para ele dormir um pouco. Ele entra no que parece ser um banho público, mas está ocupado apenas por algumas pessoas. Anna, que está no meio do banho, reclama de ter sido interrompida, apesar de ter reservado o local. Van vai direto ao ponto e diz que está procurando por alguém chamado Kezork. Ela fica surpresa que ele esteja usando um nome tão levianamente, como se estivesse pedindo a morte. Sua reação confirma que ele encontrou a pessoa certa, e ele diz para ela compartilhar tudo o que sabe. Rindo de sua audácia, ela ordena a seus capangas que arranquem sua boca e
a tragam para ela, ela é conhecida como a principal corretora de informações do mercado negro do reino. Seguindo suas ordens, os homens que aguardam se enchem de poder e começam a se transformar em algo mais selvagem e bestial. Eles se transformam em criaturas lupinas com múltiplos olhos na cabeça e atacam o homem que ousou menosprezar sua mestra. Como sempre, Van queria resolver as coisas conversando, mas as pessoas ao seu redor estavam determinadas a dificultar as coisas. Ele soca alguns inimigos, lançando-os para longe. Assim que para, um deles tenta revidar, mirando em um ponto cego, mas não há pontos cegos para o portador Asura. Ele contra-ataca e ganha distância enquanto outro salta para atacar. A saraivada incessante começa a irritá-lo, então ele se prepara e mira diretamente em seu alvo. Antes que eles possam reagir, ele se lança contra as bestas e fecha a distância em um instante. Seu punho atinge o inimigo, mas a força do impacto do soco abre um buraco no corpo do outro. Até mesmo a parede da banheira é rasgada, errando Ana por poucos metros. Com tudo resolvido, ele pergunta se ela finalmente está pronta para uma conversa pacífica. Divertida com o feiticeiro, ela diz, com pesar, que Quezar não está mais na área. Ela pergunta onde ele está agora, mas ela é uma corretora de informações que não pode dar nenhuma informação a menos que seja paga. Para sua surpresa, ele, sensatamente, pergunta quanto ela cobra em vez de insistir. Van esclarece que acabou de matar seus guardas em legítima defesa e está mais do que disposto a pagar um preço justo por informações sobre Quezar, incluindo seus movimentos. Ela cobra 10.000 moedas de ouro. É uma quantia extremamente alta para ele, mas devido às suas expectativas equivocadas sobre o preço, ela infelizmente não pode lhe dar nenhuma informação. Como ele simplesmente tem que pagar, ele se vira para ir embora e diz a ela para esperar pacientemente. O corretor pergunta por que ele está procurando um mercenário com um olhar tão aterrador. Ela pergunta descuidadamente se ele matou a família, mas é mandada cuidar da própria vida, a menos que queira levar uma surra. Apesar do aviso arrepiante, ela sorri e finge medo. Van segue para a rua dos mercenários do reino e completa seu cadastro. O trabalho em si é rápido, mas os novatos costumam demorar, já que os veteranos têm prioridade. Parece que vai demorar mais do que o esperado, mas ele precisava de um jeito de ganhar dinheiro. Considerou ameaçar a corretora, se necessário, mas ela obviamente não era uma pessoa comum e não havia motivo para criar inimigos desnecessários. Enquanto tenta ganhar a vida honestamente, uma figura encapuzada preenche um formulário de solicitação de trabalho para alguém sem experiência. Seus olhos se voltam para ela e a recepcionista o indica como o candidato perfeito. Ignorando os nomes, ele se apresenta como um novato que acabou de se cadastrar. Tirando o capuz, ela diz que seu pedido é simples e que ele só precisa se responsabilizar por uma noite. Leona. O pedido pega os dois homens de surpresa, então Van se afasta da mulher louca, enquanto os funcionários sugerem que ela vá a um bordel. Percebendo o mal-entendido, ela esclarece que está apenas procurando um acompanhante. Ela sugere que ouçam o pagamento antes de irem embora, mas ele detesta patroas malucas. Um homem grande que ouve a conversa pergunta quanto ela oferece e é informado de que são 10.000 peças de ouro. Isso faz a portadora Asura parar. O homem tenta aceitar o trabalho, mas ela não pode contratar um veterano com um rosto conhecido. Ele insiste por causa do pagamento e começa a agarrar seu braço à força. Vozes se elevam enquanto ele começa a se irritar, mas o mercenário desprezível é instruído por Van a manter as mãos longe. Afinal, ele não pode agarrar o corpo de sua preciosa patroa daquela maneira. Gritos e pedidos desesperados de misericórdia ecoam pela floresta. Em meio à vila em chamas, um homem implora para que seu filho seja poupado, mas em vão. Merkel, o líder dos homens, pergunta sobre o trabalho anterior deles, o sequestro da filha da família Lyon. Eles recebem ordens para escolher 3 dos seus melhores homens e ficarem de prontidão. Por fim, mandam pendurar um cadáver com o qual ele brincou e partir imediatamente. Enquanto o capanga começa a confirmar as ordens, seu corpo repentinamente começa a flutuar e ele pergunta se fez algo errado. Não é isso. Pendurar uma única vítima não é suficiente para satisfazer Merkel, mas será perfeito se ele a dissecar e pendurá-la ao lado da primeira. Novamente, gritos ecoam pela floresta escura. Enquanto isso, Van saboreia sua comida, deixando Leona visivelmente perturbada. Depois de ouvi-lo mastigar, ela bate com o punho na mesa, frustrada. Eles estão agora em um bar e ele pergunta se a comida não agrada ao seu paladar. Reclamando de tudo, ela o repreende por ter usado o mercenário como cadeira mais cedo, sem intenção de se sentar nele também. Ela manda que ele solte o homem. Tiveram que impedi-lo de espancar o veterano até a morte mais cedo, mas isso confirmou sua habilidade para Leona. Novamente, ela lhe diz para parar de tratar as pessoas como objetos. Então eles passam aos detalhes do trabalho, incluindo a distância que ele precisa escoltar. Ela precisa chegar à fronteira do reino de Jurriana e pode chegar lá em um dia. Dado o alto valor da recompensa, ele já suspeita que isso esteja ligado a algo perigoso. Ela pode até ser herdeira de alguma casa poderosa, ou talvez uma fugitiva. Obviamente, pega em flagrante, ela finge ignorância e diz que é apenas um pouco rica. No entanto, ele continua a pressioná-la, certo de que há algo mais. Ele desaparece imediatamente do lado dela
dela quando ela ameaça contratar outra pessoa. De volta ao seu lugar, Van diz que nunca suspeitaria de sua preciosa empregadora, já que partir mais cedo é melhor para ela. Ele sugere ir agora mesmo. Afinal, ele não quer desperdiçar o tempo valioso dela esperando. Eles chegam a um acordo e alcançam as montanhas rapidamente. Seguindo em frente juntos, eles percorrem rapidamente metade do caminho até o destino. Até agora, tudo estava tranquilo, então ela se pergunta se deveria ter contratado uma escolta. De repente, ele a manda parar, certo de que sente a presença de Mana por perto. Pelos passos, os estranhos estavam vindo em sua direção rapidamente. Havia 4 homens correndo, e um deles era particularmente problemático. Sentindo, Merkel diz que espiar é um mau hábito e dispara um raio mortal contra o feiticeiro. Ele reage rápido e salta para longe, levando Leona consigo. Ao chegarem ao local, os capangas recebem a ordem de capturar o alvo vivo. Observando os destroços da explosão, Van diz que provavelmente foi apenas um aviso e que a verdadeira explosão estava por vir. Ele vira a cabeça num instante e vê 3 inimigos atacando-os com as lâminas em punho. Os 2 primeiros são bloqueados sem problemas, mas um terceiro se aproxima a centímetros de sua empregadora. Lembrando-se de seu trabalho, ele desvia as armas e chuta o homem que a atingiu em seu ponto cego. Um único golpe é suficiente para nocauteá-lo. Enquanto isso, os 2 tentam atacar novamente, mas erram quando seu acompanhante salta para longe com o alvo. Abrindo uma distância considerável, Van se vira para Leona e dá uma ordem. A partir daquele momento, sob nenhuma circunstância, ela poderia se afastar de suas costas. Com a confirmação dela, ele pergunta aos bandidos quem são. Sem lhe oferecerem uma resposta concreta, eles apenas o instruem a deixá-la para trás se quiser ir embora. Ele exige 10.000 peças de ouro em troca, então obviamente não chegam a um acordo. Os 2 grupos se enfrentam, trocando inúmeros golpes de espada e punho em um instante. Van se iguala perfeitamente aos 2, apesar da vantagem numérica, mas os agressores se recusam a recuar tão facilmente. Eles temiam que ele pudesse ser um feiticeiro, mas erroneamente pensam que ele é apenas um pirralho. Na verdade, ele estava apenas sendo cauteloso, mas parece que isso foi desnecessário para pessoas tão estúpidas quanto eles. Ele encurta a distância em um instante e desfere uma série de ataques, antes mesmo que eles possam reagir aos seus movimentos. Um último soco atravessa seus corpos, erguendo as árvores e alcançando as montanhas atrás. Tudo o que resta são os pés plantados no chão onde estavam. Como esperado, eles não passam de palhaços para alguém como ele. Enquanto isso, Leona não conseguia entender como ele fez aquilo, já que ele parecia ainda mais jovem do que ela. Se seu pai o visse, provavelmente ficaria chocado e extasiado ao mesmo tempo. Merkel lhe fala, dizendo que os runecistas costumam medir a mana uns dos outros, pois a quantidade corresponde à habilidade de cada um. Van fica surpreso por ele estar se revelando, pois pensava que ele já havia escapado. O feiticeiro estava curioso para saber como uma criança poderia ter mana equivalente à sua. O anatomista louco está curioso para ver os esplêndidos órgãos que ele deve estar escondendo. Ele promete dissecá-lo sem dor se ele entregar a garota. Completamente rejeitado, Merkel lança outro raio da morte. Desta vez, Van chama por Leona e confirma que ela estava mentindo sobre ser filha de um comerciante comum. Seu rosto se contorce de medo enquanto ela tenta se explicar, mas ele a manda parar com as desculpas e a agarra pelas roupas do corpo. Sem querer ouvi-lo, ela se coloca entre ele e o raio mortal. Ela grita de terror e o amaldiçoa enquanto chora. Enquanto isso, Merkel percebe que estava prestes a matar seu alvo. A expressão de Van era completamente séria, então ele moveu o braço para mudar a trajetória do ataque. Leona é jogada de volta ao chão e treme de medo, olhando fixamente para o solo. O raio mudou sua trajetória bem na hora em que ia atingi-la. Enfurecida, ela e o feiticeiro que a seguia gritam com Van, dizendo que ela quase morreu. Ele deveria ser seu guarda-costas, mas quase causou sua morte. Ao mudar a direção naquele instante fugaz, Merkel provou sua habilidade em manipular mana. Além disso, suas ações confirmam que seu objetivo é capturar sua empregadora, não matá-la. Ignorando suas reclamações, ele diz que vai relevar a mentira dela só desta vez. Ela é informada de que ele vai arremessá-la e que ela deve cair sozinha e se esconder em segurança. Garantindo-lhe que ela não vai morrer, ele a agarra pelo pescoço e a atira para o abismo. Mercury não deixará sua presa escapar tão facilmente, então salta para persegui-la. No entanto, Van não tem intenção de deixá-lo fazer o que bem entender e agarra o feiticeiro pelo tornozelo, puxando-o para trás. Ele usa o impulso e soca o inimigo bem no rosto. A saraivada de golpes estava apenas começando e vários outros golpes foram desferidos contra seu corpo. Ele acerta todos os seus golpes, mas Mercury surpreendentemente permanece firme e ri. Parecia que todos os golpes eram bloqueados por algo duro. Para lhe fazer à vontade, o inimigo diz que pegará a garota depois de retalhá-lo. A runa que ele possui é psicocinese, que manipula o estado físico de um objeto usando mana. Com ela vem a habilidade de descarregar poder em uma explosão instantânea, assim como os raios que ele vem usando. Ele lança um ataque preventivo e enquanto Van se esquiva, ele o contra-ataca com um ataque físico contra o alvo distraído. Revestido com aprimoramentos psicocinéticos, seu combate corpo a corpo é consideravelmente forte. É a vez do portador
portador da runa Asura se manter firme e contra-atacar com seus próprios golpes. Esquivando-se mais uma vez, ele puxa o punho para trás e usa muita energia para desferir um golpe. Assim como antes, a runa cria um escudo de energia que bloqueia seus ataques. É uma runa irritante mesmo. Merkle diz que é inútil, já que a qualidade de suas runas é completamente diferente, mesmo que suas quantidades de mana sejam semelhantes. No entanto, como ele é tão habilidoso, o líder da gangue lhe oferece emprego, juntamente com um salário generoso. Van conta quanto Leona está lhe pagando, mas a quantia irrisória faz o líder rir, já que eles poderiam ganhar isso apenas atacando 2 aldeias. Contudo, a revelação de seus feitos irrita o portador da runa Asura. Merkle diz orgulhosamente que fariam qualquer coisa sem questionar, contanto que fossem pagos. Ao ver Van sorrir, ele ri com deleite, pensando que o inimigo estava prestes a se tornar um aliado valioso. No entanto, o feiticeiro estava, na verdade, rindo de quão patético ele era por sequer conversar com ele. Era ridículo que estivesse tendo uma conversa com uma criatura como ele. Agora, sabendo disso, decidiu despedaçá-lo até que ficasse irreconhecível. A recusa insolente à sua generosa oferta enfurece Merkle, mas sua reação é interrompida quando Van desfere uma saraivada de golpes. Como de costume, parece não haver chance de ele romper o domínio do inimigo, mas isso não o impede de continuar seu ataque implacável. Inúmeros golpes são lançados contra a barreira, e embora ela os detenha completamente a princípio, o dano logo se acumula. Depois de um tempo, pequenas rachaduras se tornam grandes e grandes rachaduras começam a se abrir. Finalmente, o escudo de energia se estilhaçou completamente, deixando o conjurador totalmente chocado com o feito impensável. Enquanto questionava como aquilo era possível, Van mirou em seu braço e o dilacerou. Gritos ecoaram, mas novamente ele foi interrompido por outro soco, desta vez no peito. O feiticeiro foi arremessado para longe, sem a proteção da barreira. Merkle estava furioso e não tinha mais interesse em seus órgãos. Como preço por desprezar sua misericórdia, ele reuniu seu poder e disparou um raio extremamente poderoso, ordenando que ele fosse reduzido a pó. Com isso, uma enorme explosão atravessou a densa floresta. Contudo, apesar de ser forte o suficiente para destruir vilarejos inteiros, Van manteve-se firme para absorver tudo. Merkle questionou como aquilo era possível, certo de que seus níveis de mana eram equivalentes. Não deveria haver como ele resistir à sua psicocinese. Repetindo suas palavras, Van chamou o arrogante feiticeiro de tolo e liberou apenas o suficiente da mana de Asura para mostrar a enorme diferença entre eles. Merkle estremeceu, incapaz de compreender a imensa mana que lhe era lançada. Farto disso, o portador da ruína avançou, pronto para enviar seu inimigo às profundezas do inferno. Usando sua primeira arma, Van deixa seu punho fortalecido cair sobre o alvo, cortando-o pouco a pouco até que o punho da aniquilação penetra fundo no estômago do inimigo. Ele dilacera seu corpo, sem sequer deixá-lo cair primeiro. Ele envolve seus braços em bandagens, sinalizando o fim da batalha. Enquanto se afastava, a área atrás dele se desfez tardiamente com o impacto, e o corpo de Merkle foi erradicado em nível de partículas. Terminada essa tarefa, era hora de Van buscar seu querido empregador do poder de armar o corpo inteiro com lâminas, transcender o tempo e o espaço, ou rasgar a terra e cortar montanhas. As runas são forças sobrenaturais que desafiam a ordem divina do universo e superam as leis da física. Entre todas elas, a runa de Asura é considerada a pior da história, e devido às ações do garoto que a impunha, uma nova história está começando a ser escrita no continente de Atum. Caminhando na direção em que lançou a runa, Van encontra seu empregador são e salvo. Leona ainda estava indignada e o repreendeu por tê-la abandonado repentinamente. No entanto, ela se calou quando ele socou a árvore atrás dela e disse que ela não havia sido a pessoa mais honesta durante o tempo que passaram juntos. Diante da hesitação dela, ele cedeu e pediu o pagamento, já que a havia levado ao destino. Ele recebeu um saco de moedas de ouro e começou a se afastar, mas ela o chamou para dizer algo. Novamente, ela não disse nada, então ele começou a ir embora. Ela adoraria levá-lo para sua família, mas não podia arrastar um mercenário tão jovem para a guerra. Não havia nada que pudesse ser feito, por mais lamentável que fosse deixá-lo ir. Por ora, ela precisava voltar para sua família. Em Nórdia, Van chegou a uma das casas de Ana. Ao vê-lo jogar um saco de moedas de ouro, ela elogiou sua eficiência e rapidez. Ele estava ansioso pela informação, mas, para sua confusão, a corretora disse que só aceitaria metade do valor. A irritação começa a surgir, mas ela admite que não conseguiu encontrar Kezer, pois ele é uma pessoa meticulosa. No entanto, ela pode contar a ele sobre Kezer e a qualquer pessoa que possa saber onde ele está. Com a concordância dele, ela menciona o grupo mercenário chamado Tese. É uma organização repleta de figuras obscuras e envolvida nos crimes mais sórdidos. No topo está o líder, Kezer. Eles ficaram famosos há 5 anos e agora são influentes o suficiente para dominar um pequeno reino. Atualmente, é difícil até mesmo encontrar sua base principal, ainda mais sem saber o paradeiro exato do líder. Felizmente, ela é a melhor informante do reino e localizou um dos executivos da Tese. Ana mostra um pôster de
Haxa, caracterizado por uma longa cicatriz no rosto. Ele é um assassino brutal, nascido com uma runa ocultadora e nunca falhou em uma missão de assassinato. Se ele faz parte da diretoria do grupo, então pode saber onde o líder está. De acordo com as informações que ela reuniu, ele está em Valhalla City, a capital do Reino Bugra. Lá também ficava a base da gangue de Merkel. No entanto, estava repleta de cadáveres de membros, e o cheiro de carnificina era insuportável. Os assassinatos ainda não haviam terminado, e os sobreviventes restantes fizeram o possível para fugir por suas vidas. Contudo, eles perderam a cabeça sem sequer saber a causa do ataque. Lá estava Haxa, dizendo que estava apenas cumprindo ordens. Talvez estivessem sendo punidos por falharem na missão que Kessur lhes confiou pessoalmente. Um homem reclama que não foram informados sobre o monstro que protegia Leona. Eles até perderam o chefe por causa disso. O feiticeiro se desculpa, dizendo que também não esperavam que Merkel fosse derrotado por um mercenário novato. Toda a gangue deles estava sendo dizimada por causa de uma única missão fracassada. Haxa sugere que eles encarem isso como uma punição, já que são todos assassinos de baixo nível mesmo. Enfurecido, o homem o amaldiçoa e faz um sinal para os outros sobreviventes. Nesse instante, um grupo de mercenários avança para cercar o intruso. Usando a runa de toque que cria uma enorme e controlável mão de mana, o velho incapacita Haxa. Com isso, ele fica indefeso e livre para ser morto pelos outros. No entanto, ele apenas se desculpa antecipadamente. O poder da runa o prendia com força, com certeza, mas ele desapareceu repentinamente de seu alcance, e os membros do bando ficaram sem alvo para ir muito longe. De repente, o usuário da runa de ocultação aparece atrás do velho. Tudo acabou antes que ele pudesse perceber o que tinha acontecido, e ele só pôde amaldiçoar impotente enquanto era cortado em pedaços num instante. Com a noite se acalmando novamente, um homem do lado de fora pergunta a Haxa se ele cuidou de tudo. O assassino mal lhe dirige um olhar e diz para ele verificar pessoalmente, se já não estiver óbvio, como tinha certeza de que não haveria problemas. O homem encapuzado contou que o assassino de Merkel estava sendo investigado e deu algumas descrições. Percebendo rapidamente, Haxa confirmou que o mercenário seria seu próximo alvo. Sua mente afiada era o motivo pelo qual Kessler não o deixava escapar. Com isso, o mensageiro desapareceu para relatar o sucesso da missão da noite. Sozinho, o assassino acendeu um cigarro e se deleitou sob o luar, pensando nas características de seu alvo. Por outro lado, Van estava ouvindo falar de Haxa pela primeira vez. Sua localização era próxima, e agora ele só precisava do nome da pessoa que seria seu próximo alvo. O fã perguntou a Maggot se havia alguma maneira de sair daquela situação. Diante deles estava um monstro colossal, capaz de devorar vilarejos em instantes. A besta os encarou com olhos vazios, porém aterrorizantes. Sem ter ideia de como escapar, as duas crianças começam a entrar em pânico, ainda mais quando a criatura ruge e avança sobre elas, abrindo as mandíbulas. A morte era inevitável, e tudo o que podiam fazer era esperar que chegasse. Nesse instante, algo surge do chão, destruindo o solo abaixo, cerrando o punho no alto. Van Mirey lança seu punho aniquilador através do corpo do monstro. A luz em seus olhos desaparece, esmagado pelo ataque. Suas entranhas caem sobre as crianças abaixo, e o resto do corpo logo o segue, espatifando-se no chão. O buraco que se abriu em seu peito foi forte o suficiente para separar sua metade superior da inferior. Van, agora de volta ao chão e vestindo sua capa, confirma que as crianças estão bem. Como a área está infestada de monstros, ele sugere que partam imediatamente. Elas perguntam como poderiam retribuir o favor, mas ele diz que não precisam se preocupar com isso. Sem se darem por vencidas, eles se oferecem para pagar uma refeição para ele, dizendo que a loja deles fica ali perto. Ele recusa novamente, acrescentando que também está procurando uma loja na região. Offen pergunta o nome, dizendo com orgulho que eles conhecem todas as lojas da região. Assim que ele diz que está indo para uma taverna chamada Cavaleiro Azul, os dois se animam, pois ele parece estar procurando pela loja deles. A garota é cozinheira na taverna, e o menino menor que a acompanha é seu irmãozinho. Eles o olham com olhos brilhantes e perguntam seu nome, mas seu olhar é muito mais profundo e sombrio. Sem se importar, as crianças dizem para ele deixá-las guiar o caminho. Logo, eles chegam ao Cavaleiro Azul, nos arredores do reino. Um menino chamado Haru os esperava na entrada e pergunta o que estava acontecendo. Offen conta que encontraram um monstro no caminho, o que causa grande preocupação entre seus amigos. Ela acrescenta que foram salvos por uma pessoa bondosa e vira a cabeça para chamar Van. A energia sinistra emanava do homem estranho, mas ela o apresentou com um tom alegre. Como ele tinha vindo de tão longe em busca da loja deles, eles o receberam. A taverna parecia bem cuidada por dentro, e ele perguntou se as crianças estavam administrando o lugar sozinhas. Na verdade, elas apenas moravam lá, embora Offen trabalhasse como cozinheiro na maior parte do tempo. Como ele provavelmente já tinha percebido, elas não eram uma família de verdade e vieram de reinos diferentes. Suas histórias eram familiares. Lily e Ain perderam os pais na guerra, a vila de Haru foi destruída por monstros e Magat ficou órfã por causa de mercenários malvados. Elas deveriam ter morrido há muito tempo, mas um homem
homem as trouxe para lá e as acolheu. A menção de um homem alertou Van. Ele era o verdadeiro dono da loja e o primeiro salvador delas. Como ele provavelmente ainda estava dormindo, Offen decidiu acordá-lo e convidou o convidado para comer algo por enquanto. A garotinha sobe as escadas pisando forte, pronta para repreender o dono por ter dormido demais. Como esperado, ela entra no quarto dele e o vê cochilando, chegando a pedir mais alguns minutos ao ser acordado. Com um tom sério, ela conta que ela e Magat quase foram mortos por um monstro. Isso surte efeito e faz o homem se levantar de repente, perguntando preocupado se eles estavam feridos. Felizmente, eles foram salvos por alguém que estava a caminho da loja. Dito isso, o sacerdote familiar se levanta e vai até a pessoa que salvou seus filhos. Descendo as escadas, ele é conduzido até o homem encapuzado sentado no meio da taverna. Ele o agradece sinceramente por manter as crianças em segurança. Van insiste que foi apenas um golpe de sorte, mas ainda assim, isso estava se tornando uma reviravolta bastante interessante. Afinal, o homem se parecia muito com a pessoa que ele estava procurando. Raxa retribuiu o olhar demoníaco com um olhar frio e arrepiante. Depois de se cumprimentarem, ele se senta, dizendo que é apenas um dono de pousada comum. O convidado toma a iniciativa, dizendo que o chefe do local é conhecido por ser um cozinheiro fantástico. Deve ser uma fonte realmente inesperada, mas como ele já estava tentado, gostaria de ver suas habilidades culinárias por si mesmo. Raxa diz que as crianças ficam barulhentas quando ele está na cozinha e acabariam sendo uma distração. Se essa é a sua preocupação, Van sugere que jantem amanhã, antes do amanhecer. Como as crianças estarão dormindo, o dono da taverna aceita o pedido. Estabelecendo um acordo discreto, os dois decidem ir dormir cedo. Encarregado de mostrar o quarto ao convidado, Offen fica surpreso com a rapidez com que se aproximaram. Não é nada muito anormal, afinal, eles são apenas muito parecidos e se entendem instintivamente. A noite logo cai e Van é conduzido a um quarto quente e aconchegante. Antes que a moça saia, o convidado a chama sem se virar para encará-la. Com uma voz cansada e severa, ele diz para ela não agradecê-lo, pois não a salvou de propósito. É estranho, pois seu padre lhe disse exatamente a mesma coisa quando a salvou. Com isso, ela o encoraja a aproveitar a noite e fecha a porta. A lua está alta no céu e uma figura solitária permanece do lado de fora da porta do visitante solitário da taverna. Com uma lâmina afiada presa ao braço, Raxa entra no quarto e encontra Van dormindo na cama. Silenciosamente e com rapidez, ele crava a arma na cabeça do alvo. No entanto, a lâmina afiada é detida com a mão nua. O executivo da Tez fica perturbado, mas seu inimigo não perde tempo e o repele com um soco. Completamente desperto e concentrado, o portador das ruínas diz que estava esperando o sacerdote chegar. No quarto escuro, Raxa liga para alguém e relata que o assassino de Merkel estava em sua taverna. Outro membro do grupo fica contente e lhe diz para invocá-lo lá usando a formação. Como isso poderia alertar o inimigo e fazê-lo fugir, o estalajadeiro decide armar uma armadilha primeiro. Aceitando a proposta, o aliado diz que estará esperando. Nesse momento, Van o critica por cuidar de crianças como um guardião, mas matar pessoas pelas costas. Sem se importar com suas desculpas, ele exige saber onde Kaiser estava naquele instante. Raxa fica surpreso, não esperando que ele já soubesse tanto sobre a Tez. Seja como for, ele não pode simplesmente revelar suas informações a um inimigo. Desembrulhando os braços, Van se prepara para lutar, ansioso para ver o quão leal será depois que seus membros forem tomados por um deles. Ele recebe uma última chance de voltar atrás e fingir que nada aconteceu, mas o mercenário já tentou matá-lo uma vez. Como não parece haver saída, Raxa tira um pedaço de papel do bolso, a formação se ativa e a sala se cobre de inscrições brilhantes e vivas. Pego de surpresa, Van não reage rápido o suficiente e é transportado para um local diferente. Com um olhar rápido, ficou óbvio que ele estava dentro de um bolo, onde a única saída era para cima. O inimigo evidentemente quer prendê-lo. Ele já ouviu falar de formações de Partel. Poderes de Runecraft são escritos em letras ou imagens e podem ser ativados despejando mana. Dito isso, o inimigo que o trouxera para lá não estava em lugar nenhum. De repente, um golpe certeiro cortou seu rosto sem aviso prévio. Van fica surpreso, não esperando ser atacado por uma lâmina de mana. Uma saraivada de golpes o atinge e ele é forçado a recuar diante de um inimigo invisível. Ganhando um pouco de distância, ele firma os pés para investir e avança para socar na direção de onde os ataques vinham. Ele erra o golpe e acaba quebrando a parede, ainda sem entender por que a presença desapareceu novamente. Raxa aparece atrás dele, avisando o feiticeiro para não virar as costas em um campo de batalha. A manopla afiada de mana é lançada direto em sua cabeça. Felizmente, os reflexos rápidos de Van permitem que ele se esquive com apenas um pequeno ferimento. Dito isso, era uma situação ruim e ele estaria perdido se continuasse. Ele se afasta para se recuperar. Sentir o inimigo com os olhos não era uma opção, e mesmo o som era imprevisível. A magia rúnica de um executivo de alto escalão é realmente formidável. Enquanto isso, Raxa observava de cima da caverna, mirando em seu alvo antes de atacar. Agora armado com duas manoplas de mana, ele conjura sua runa de ocultação e apaga sua presença. Ele se lança e crava
crava sua arma no chão, mas Van foge a tempo. Em uma caverna estreita e escura, desviar de ataques já é um desafio por si só. No entanto, localizar seu inimigo desaparecido só torna as coisas ainda mais difíceis. Dito isso, ele parece estar se saindo bem com toda a esquiva. O feiticeiro encontra uma abertura e, finalmente, é hora de contra-atacar. Ele avança com velocidade avassaladora. Axa permanece imóvel, congelado e chocado com a precisão com que seu inimigo se aproxima. É impossível, mas Van prende suas mãos no pescoço do ocultador com perfeição, garantindo que ele não escape. Esconder seu corpo não adiantaria, pois sua mana ainda estava visível como o dia para o portador Asura. O segundo armamento é o Olho da Verdade, que permite ao hospedeiro perceber até mesmo a mana mais tênue. Completamente pego de surpresa, Haxa é arremessado contra o chão com o rosto. A onda de choque do impacto estilhaça o piso duro. Em seus 40 anos como assassino, ele é apenas o segundo Runecaster a encontrá-lo apenas com mana. Van pergunta onde está Kesa, mas o sacerdote apenas pergunta o que ele achou de seus filhos na taverna. Agarrando seu braço com irritação, o portador da ruína cumpre sua promessa e arranca seu membro. Antes de fazer a pergunta novamente, surpreendentemente teimoso, Haxa revela que massacrou inúmeras pessoas por causa de Kessar. Van, perdendo a paciência, ameaça arrancar outro braço se ele continuar. No entanto, o executivo não pode morrer ainda, pelo menos não até garantir a segurança das crianças. Ele se desculpa antecipadamente com seu oponente e revela outro pedaço de papel. O papel de formação brilha com poder ao ser ativado por sua mana. Com isso, Van é arremessado para trás com a entrada de outro mercenário Tezai. Ele recua, e o recém-chegado, transbordando poder, diz que finalmente encontrou o assassino de Merkel. Infelizmente para ele, o deus demônio finalmente perdeu a paciência, tendo sua importante conversa interrompida por um intruso rude e indesejado. Van recua rapidamente, mas não antes de ser gravemente ferido. O homem mascarado nota as cicatrizes negras no pescoço e nos olhos do jovem, e conclui que este é o assassino de Merkel. Haxa avisa Getting para ter cautela, pois Van conseguiu detectá-lo com magia. Van aponta para o executivo da Tezai recém-chegado e pergunta se ele responderá às suas perguntas. Haxa menciona que Van perguntou sobre a localização de Kararak. Getting então começa a remover sua máscara e diz que não há ninguém que responda às perguntas de Van. Van percebe que conversar não o levará a lugar nenhum e imediatamente avança. Getting permanece calmo com sua besta de múltiplos olhos atrás dele. Van se prepara para atacar e o monstro fecha o punho para enfrentá-lo. Suas mãos se encontram em um impacto poderoso. Van então percebe o assassino de pé novamente, correndo atrás dele. Ele brande sua arma e a besta desfere um soco para baixo, mas Van salta para o lado. Em seguida, ele concentra o punho e acerta um golpe no monstro. A besta levanta o braço, mas Van diz que bloquear não é uma boa ideia. Seu ataque é tão poderoso que atravessa as defesas do monstro, derrotando-o. Ele aterrissa agilmente e avança novamente, sem hesitar. Getting fica impressionado com o fato de Van ter conseguido tal poder em uma idade tão jovem. Ele então usa seu poder para abrir múltiplos portais, dos quais inúmeras bestas surgem. Ele possui o glifo da invocação, permitindo-lhe armazenar e recuperar qualquer coisa que precise de outra dimensão. Van fica surpreso, mas conclui que não importa se ele simplesmente derrubar todas elas. Haxa, porém, aproveita a oportunidade para cortar as pernas de Van, percebendo que ele baixou a guarda. O jovem fica momentaneamente indefeso e a besta cai sobre ele. Elas se amontoam sobre ele, prendendo-o embaixo. Getting observa que o peso de uma única besta seria suficiente para esmagar qualquer um, e se pergunta se ele possui um glifo de aprimoramento corporal. Van diz que é ele quem está fazendo as perguntas e exige respostas. O executivo da Tazi fica impressionado com a personalidade impetuosa e decide que fará de Van um assassino da Tazi. Primeiro, porém, ele o transformará em um escravo. Ele ativa sua outra habilidade, o glifo da domesticação. Este se infiltra no mundo espiritual do oponente, destrói seu ego e cria um novo de acordo com os desejos do usuário. Van fica surpreso ao descobrir que o executivo possui 2 glifos. Getting então coloca as mãos na cabeça do jovem e inicia o processo. Ele se surpreende, no entanto, ao se encontrar em um reino sombrio e se pergunta se está dentro da mente do jovem. Com o glifo da domesticação, ele havia criado inúmeras bestas. Essa tentativa nunca falhou. É por isso que Getting acreditava que, não importa o quão poderoso um feiticeiro fosse, ele teria sucesso. Contudo, ele não conhecia Van. A paisagem mental do garoto era escura e repleta de criaturas de aparência feroz. Van vivia com uma determinação inabalável de vingança. Getting encara com medo a monstruosidade à sua frente. No abismo escuro e profundo da agonia, a mente do garoto se transformara em algo impensável. As criaturas avançam, cercando o executivo aterrorizado. Elas o dominam e o envolvem com seus tentáculos. Ele grita de medo e acorda de volta ao mundo real, sua habilidade tendo falhado. Van olha para ele e diz que não pode permitir que ele invada a mente de alguém dessa forma. Getting observa incrédulo enquanto Van estende a mão e golpeia o executivo. Getting grita de dor ao ter seu braço direito completamente decepado. O sangue jorra enquanto Haxa observa, chocado.
chocado com o fracasso da lavagem cerebral. Van, enquanto isso, levanta todas as criaturas e as arremessa para cima como bolas. Ele finca os pés no chão e golpeia os monstros enquanto eles caem. Seu soco cria uma explosão poderosa que despedaça as criaturas e voa direto para o teto. Vemos a Noite Azul enquanto a onda de choque sacode o prédio e o chão. Haxa e Getin são arremessados e caem com força no chão. Van caminha em direção a eles e percebe que o executivo não conseguirá dar nenhuma resposta. Ele então olha para Haxa, que está rastejando desesperadamente para longe. Ele o agarra pelos cabelos e lhe dá uma última chance de dizer onde Kessari está. Haxa permanece em silêncio, então Van o solta. Ele se prepara para fazê-lo falar, mas as crianças saem correndo e gritando para Van parar. Elas se colocam entre eles e pedem a Van que não mate Haxa. O assassino ferido pergunta o que eles estão fazendo enquanto as crianças continuam a implorar por sua vida. Van responde que ainda não o matou, embora possa morrer durante o interrogatório. Ele então lhes diz para irem embora, ou ele também poderá matá-los. Haru então surge por trás e empurra Van, que permanece ileso, e grita de preocupação enquanto o suor escorre por suas bochechas. Van pergunta se o garotinho não vai soltá-lo, mas Haru se agarra a ele, implorando para que os deixe em paz. Haxa, com a voz fraca, diz às crianças para fugirem, mas elas se recusam. Van, enquanto isso, começa a ficar irritado e arremessa Haru para longe. Ele então se vira para o garoto e assume uma postura de luta. O rosto de Ofan agora está tomado pelo terror. Van olha para Haru com seus olhos frios e impiedosos e diz sem piedade que matará o pobre garoto primeiro. Haru se encolhe de medo, mas nesse instante Getin recobra a consciência e lança um feitiço de invocação. Van volta sua atenção. A sala de invocação se conecta ao subespaço, que por sua vez se conecta a outra dimensão, permitindo ao usuário armazenar e liberar o que precisar. Vários tentáculos longos aparecem e se dirigem diretamente para Van, enquanto Getin observa com raiva. O jovem fica surpreso ao ver que o executivo ainda está vivo. Ele se prepara para o impacto, mas, para sua surpresa, os tentáculos passam direto por ele. Todas as crianças olham para cima e ficam chocadas ao ver que o ataque é direcionado a elas. Algumas tentam correr, mas todas, incluindo Haxa, são brutalmente perfuradas. Van então firma os pés e dispara para frente em uma corrida. Parece ser tarde demais, no entanto, pois Getin já está se posicionando dentro do portal. Van balança o braço, mas só acerta o ar. Ele sente um pouco do resíduo do portal em suas mãos e parece estar pensando em algo. Dentro da outra dimensão, Getin está satisfeito por ter matado as crianças e Haxa. Dessa forma, nenhuma informação sobre Serkeisu vazará. Ele então reflete sobre o quanto sofreu, sem ainda perceber que alguém também entrou na dimensão. Ele conclui que precisa se reportar a Kezu imediatamente, enquanto vemos Van forçando a abertura do portal e saindo. Getin lentamente vira sua pele de volta, tremendo de medo. Ele pergunta como o jovem conseguiu entrar em sua dimensão. Van responde que havia uma pequena fenda que ficou para trás. Pouco antes de ela se fechar, ele a injetou com sua magia e a abriu à força. Seu rosto e aura são puramente demoníacos, enquanto ele afirma estar farto de dimensões. Ele coloca a mão na cabeça de Getin e diz que não o matará ainda, pois tem muitas coisas a perguntar. Ele então diz que o eliminará novamente em cerca de um mês, então ele deve aguentar um pouco. A cabeça de Van então se transforma em inúmeros rostos grotescos, todos gritando de agonia. Ele usa a ferramenta amaldiçoada, Bolso da Gula. Ela devora criaturas com poder mágico. Uma língua enorme agarra Getin e começa a puxá-lo para dentro. Ele grita de terror, implorando para não ser enviado de volta para a paisagem mental infernal de Van. Os apelos caem em ouvidos surdos e ele é puxado para dentro, onde inúmeras almas famintas o agarram e o arranham. O rosto deformado de Van então lentamente volta ao normal. Na outra dimensão, os corpos das crianças permanecem no chão. Van atravessa o portal e afirma que usar o Bolso da Gula consome muita mana. Usá-lo, mesmo que uma única vez, é arriscado. Ele se ajoelha para recuperar o fôlego e olha ao redor, vê que todos estão mortos. Levanta-se, satisfeito por ter conseguido um refém que pode lhe dar as informações necessárias. Primeiro, porém, precisa recuperar seu poder mágico. Haxa, contudo, ainda está viva e pede que ele espere. Ele conseguiu proteger Ofan com seu corpo e diz que ela ainda pode ser salva. Olha para Van, lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto implora ao jovem que ao menos a salve. Van retribui o olhar, parecendo surpreso e sem saber o que fazer. Dois homens misteriosos estão no local onde Haxa morreu, investigando. Encontraram também o braço decepado de Vergiten e concluíram que seu misterioso inimigo é alguém louco o suficiente para perseguir dois executivos da TES. Mongo, o maior deles, diz a Tomo que ainda consegue sentir o leve cheiro do atacante. Tomo materializa soldados com seu poder e ordena que relatem a Kessler o ocorrido, também ordenando a Mongo que continue rastreando o alvo. Tomo olha para o cadáver de Haxa e pensa em como sua morte foi patética. No dia seguinte, Ofan acorda em uma caverna. Van está com ela, então ela pergunta o que aconteceu com as outras crianças. Ele informa que ela foi a única sobrevivente. A garota não consegue aceitar
aceitar e acusa o homem de estar enganado, ele insiste em ir embora para que ela ainda possa salvá-las. Van responde friamente que já enterrou os corpos das crianças. Ofan grita em negação e pergunta a Van por que ele salvou apenas ela. Ela grita com ele e diz que ele deveria tê-la deixado morrer. Van garante que só a salvou porque precisava dela. Ele se lembra de ter perguntado a Raksha por que ele precisava salvar Ofan se ela acabaria sendo despedaçada por monstros ou morta por bandidos. Raksha contou a ele que Ofan tem informações sobre Kessler e Tese, o que deixou Van intrigado. O homem moribundo implora a Van que a leve viva e a leve para uma aldeia onde ela possa estar segura. Van pergunta o que deveria fazer se Ofan não soubesse nada sobre Kessler. Raksha responde que poderia matá-la se fosse esse o caso. Van concorda em deixá-la viver. De volta ao presente, Ofan ainda está em desespero, processando a culpa por ter sobrevivido. Van a agarra pelo pescoço e a levanta. Ele exige que ela lhe conte tudo o que sabe sobre Kessler. Ofan diz que Kessler provavelmente está no reino de Barkan, já que estava a caminho do reino a mando do rei, na última vez em que se encontrou com Raksha. Van pergunta qual é a aparência de Kessler. Ofan diz que sua aparência mudava toda vez que o viam e acha que deve ser por causa do poder. Ele pergunta se ela sabe algo sobre o poder de Kessler. Ofan responde que não sabe muito, exceto que ele é um feiticeiro nascido com 3 tipos de magia tão rara que existem apenas alguns que a dominam no continente de Atum. Van reconhece que isso será problemático. Ele solta o pescoço de Ofan e diz que precisa lhe contar o resto do que ela sabe ao longo do caminho. Ele a informa que fez um acordo com Raksha para que ele a escoltasse até uma vila segura. Eles caminham juntos até que Ofan vê a luz da saída. A primeira coisa que ela vê lá fora são pilares de pedra colocados sob uma colina de pedra. Van a informa que enterrou as crianças sob as pedras, pois somente uma sepultura como essa afastaria ladrões e monstros. Ele diz que fez a sepultura com cuidado porque as crianças não carregavam nenhum pecado. Ele permite que Ofan se despeça. Ofan caminha até a parede de pedra e se apoia nela enquanto chora. Ela se lembra de quando Kessler visitou sua família e espancou Raksha quase até a morte por ter fugido de Tese para cuidar das crianças. Raksha implorou perdão a Kessler e pediu que poupasse as crianças. Kessler disse que suas obrigações haviam sido dobradas e que só pouparia as crianças se ele nunca mais fugisse. Assim que Kessler saiu, Ofan perguntou a Raksha se ele estava bem. Raksha abraçou todos os seus filhos e prometeu que sempre os protegeria. As crianças sentiram o cheiro ruim de Raksha por causa da surra, o que fez a família rir de alegria. Logo depois, Raksha construiu a estalagem do Cavaleiro Azul. Eles passaram dias vivendo como uma família. A lembrança de raspar a parede de pedra com tanta força que seu dedo sangra assombra Ofan. Seus olhos estão cheios de raiva enquanto ele continua a chorar. Ela pergunta a Van se ele planeja matar Kessler e ele diz que sim. Ela exige que ele a leve consigo para que ela possa reduzir o cadáver do homem a pó depois que ele o matar. Van a olha pensativo. Mais tarde, Mongo e Tomo já encontraram a sepultura e Mongo relata que pelo rastro deixado, determinou que o agressor estivera ali poucas horas antes. Tomo está ansioso para enfrentar o inimigo em breve e está empolgado. Há uma mansão. Dentro dela, um homem chamado Surfista sobe as escadas em direção a uma porta e bate. Ele entra na sala onde Kessler está e diz que relatará imediatamente o que sabe. Kessler está deitado despreocupadamente perto da janela, envolto em escuridão, o que oculta sua aparência. Ele diz a Surfista que já sabe do fracasso de Merkel. Kessler ordena que ele diga a Mongo e Tomo para encontrarem o culpado rapidamente. Surfista pergunta se precisa intervir pessoalmente para resolver o problema, mas Kessler diz que não há motivo para ele se envolver. Kessler diz que irá para o reino de Barkan e deixará todos os assuntos triviais com ele. Surfista responde que entende. Kessler é recebido no castelo real do reino de Barkan. Ele é conduzido à sala do trono, onde o rei e seus soldados o aguardam. O rei pergunta se ele cumpriu o que lhe foi pedido. Kessler responde que eliminou os melhores feiticeiros do reino de Aran conforme solicitado. Ele pede apenas o pagamento prometido. O rei, com um sorriso travesso, diz-lhe que há um problema. Explica que não pode permitir que o mundo saiba que o reino de Barkan contratou uma notória turma de mercenários, famosa por seus atos vis. A porta de entrada atrás de Kessler se fecha. O rei afirma que nunca prometeu pagá-lo desde o início. Kessler ri alto da situação. O rei pensa que ele enlouqueceu, pois está tão perto da morte. Kessler admite que foi complacente demais, e agora percebe que o reino está falido demais para lhe pagar. O rei o adverte de que não pode resistir, pois 30 dos melhores feiticeiros de Barkan o cercaram na sala do trono. Uma luz verde brilhante irrompe repentinamente pelas janelas. Lá fora, o céu brilha em verde. Uma estátua gigante, que faz o castelo parecer pequeno, cai do céu. Sua luz intensa aniquila o rei e seus seguidores dentro do castelo, reduzindo-os a pó. Muitos tentam fugir, mas a luz é tão intensa que reduz todo o elenco a pedaços. Kessler está no terreno onde ficava o castelo. Seu subordinado relata que não sobrou nada do castelo, onde quer que ele vá. Kessler diz que fez isso de propósito, pois fazer algo menos do que isso não seria algo que ele considerasse belo. O subordinado se oferece para levar seu senhor aonde ele
quiser, Kessa responde que preferem que eles caminhem, pois ele olha para o céu e pensa que é um belo dia. Ofen diz a Van para levá-la consigo, querendo se vingar de Kessler. Vendo que ela não está em seu juízo perfeito, Van se recusa a levá-la, mas ela insiste, alegando que não consegue viver em paz depois do que aconteceu e ficar de braços cruzados. O mercenário diz que não tem intenção de protegê-la e que, se ela algum dia se colocar em seu caminho, ele mesmo terá que matá-la. Ofen concorda com as condições e o segue até o reino Varken. Naquela noite, enquanto os dois continuavam sua jornada, a presença de inimigos surgiu, observando-os atentamente. Mongo e Tomo, dois capangas de Kessler, planejavam capturar Van e oferecê-lo ao seu líder, vendo isso como uma oportunidade de retribuir ao homem que os acolheu. Mongo concordou, jurando fazer tudo o que seu irmão quisesse. Com isso, os dois irmãos decidiram segui-los e esperar uma chance de aniquilar Van. Enquanto isso, Ofen e Van passaram pela mesma árvore 3 vezes e pararam abruptamente. Certamente estavam perdidos na floresta, e Ofen se lembrou de uma história sobre uma floresta misteriosa que seu tio Haxa lhe contara quando era jovem. A cordilheira onde o Cavaleiro Azul se encontra era o ninho de uma besta demoníaca em tempos antigos, e a entrada para esse ninho era chamada de Floresta de Mor. Uma vez dentro da floresta, jamais se podia escapar. Van achou a história absurda, mas Ofen insistiu que era possível e que inúmeras bestas demoníacas habitavam a Floresta de Mor. Nesse instante, a árvore à frente dele se transforma repentinamente em uma besta demoníaca e avança para devorá-los. Van imediatamente agarra Ofen e a joga para longe, salvando-a do ataque do monstro. Em seguida, ele desfere um soco poderoso no demônio, despedaçando-o de uma só vez. Ele então inclina a cabeça na direção de Ofen, dizendo à garota que, se quiser sobreviver, precisa se esconder bem. Outra besta demoníaca aparece e Van começa a lutar contra ela também. Ao longo da noite, ele luta contra mais bestas demoníacas, aniquilando uma após a outra até o amanhecer. Depois de se certificar de que todos os monstros foram derrotados, ele chama Ofen para sair de seu esconderijo. No entanto, ele acha estranho que sua mana esteja sendo consumida mais rapidamente do que o normal. Ele sente como se a floresta estivesse sugando sua mana. Então ele começa a ter alucinações e se pergunta o que a floresta realmente é. De repente, ele sente uma presença atrás dele e fica chocado ao ver Tomo, que imediatamente lança um ataque. Ele se esquiva no último minuto e tenta dominar o homem, mas seu corpo está lentamente perdendo as forças por causa das alucinações. Tomo, o mercenário de guerra do grupo Tese, diz ao seu oponente que ele não deveria ter desperdiçado sua preciosa mana. Van tenta revidar, mas falha, achando-o fraco. Tomo subestima o poder do seu oponente e o chama de patético. Van está claramente em desvantagem, e enquanto Tomo continua a zombar dele, seu irmão Mongo aparece por trás e lança um ataque surpresa contra Van, arremessando-o para o outro lado da floresta. Enquanto isso, Ofen é nocauteada e jogada inconsciente para o lado por Mongo. Enquanto os irmãos conversam sobre como se divertiriam com ela mais tarde, Van luta contra sua baixa mana. Tomo lhe diz que inicialmente receberam ordens para apenas observá-los e rastreá-los das sombras, mas ele se recusou a fazer isso porque essa ordem só se aplicava a subordinados fracos, e eles não eram assim. Mongo concorda com o irmão, acrescentando que precisam vingar seus camaradas que morreram pelas mãos de Van. O feiticeiro salta para outro ataque, mas seu oponente é rápido o suficiente para bloqueá-lo. Mongo então contra-ataca em defesa do irmão e desfere um poderoso soco em Van, derrubando-o mais uma vez. Vendo nisso uma oportunidade para lhe dar uma surra, Mongo avança novamente com velocidade incrível, sem saber que Van está apenas esperando a chance de emboscá-lo. O homem salta e está prestes a atacar o oponente, mas Tomo aparece e desfere um chute poderoso, deixando-o imóvel. Há muito tempo, existiu uma tribo que espalhou o medo por todo o continente, uma tribo conhecida como os Perfeitamente Armados, ou Catafractários. De seus ancestrais até a geração atual, cada membro dessa tribo carrega 2 marcas, a marca da armadura e a marca do punho. Os feiticeiros da marca da armadura podem bloquear qualquer ataque, enquanto os feiticeiros da marca do punho podem esmagar a garganta de um inimigo com um único golpe. Juntas, elas personificam a defesa e o ataque supremos, um escudo que pode bloquear tudo e uma lança que pode perfurar tudo. Esse equilíbrio mortal é o que deu aos catafractários seu temível título de Perfeitamente Armados. Mongo continua seu ataque contra Van até que um homem vestido com armadura chega, ordenando que ele pare. Tomo, em sua forma blindada, um dos temidos executivos de Teis, olha para Van com decepção. Ele esperava mais força do homem que havia capturado 2 de seus camaradas sem esforço. Envolto em sua armadura especial que protege completamente seu corpo, Tomo exala uma aura avassaladora de poder e controle. A força continua a drenar a mana de Van e usar sua técnica Punho da Destruição o leva ao limite. Usar uma arma que consome sua vida não é o ideal, mas como sua mana está se esgotando, ele não tem outra escolha. Tomo começa a ficar irritado e ordena que seu irmão acabe com o feiticeiro e deixe apenas sua cabeça, dizendo que a apresentará a Kesar em breve. Mongo concorda com seu irmão, mas ao ouvir o nome de Kesar, Van percebe que eles são membros do grupo mercenário
Tezin. Com isso, Van começa a se libertar, dizendo aos irmãos que eles devem revelar o que sabem sobre Keza se quiserem viver. Ouvir o nome de seu senhor vindo de um fraco como Van é um insulto. Então Tomo avança contra o feiticeiro e fica chocado ao vê-lo invocar espíritos amaldiçoados do submundo. Como eles recusaram sua última chance, Van não pode prometer que os deixará viver. Os espíritos amaldiçoados se transformam em uma adaga necro, que é a terceira arma da marca de Asura. Tomo para abruptamente ao sentir a energia sinistra emanando de Van. O feiticeiro, então, salta em sua direção e perfura sua armadura, surpreendendo-o. Van consegue atingir Mongo também, que grita de dor. Os irmãos ficam atônitos. O homem que estava à beira da morte recuperou seu poder e eles nem conseguem decifrar a marca que ele carrega. Tomo imediatamente reconhece seu erro e se desculpa por subestimar seu oponente. No entanto, nada muda e os irmãos estão ali para destruí-lo. Os dois avançam em sua direção e os três trocam golpes, desferindo socos e golpes com toda a sua força. Os irmãos começam a ser dominados pelos ataques de Van. O feiticeiro continua seu ataque, confundindo os irmãos com sua velocidade e estratégia. Eventualmente, Tomo consegue alcançá-lo e diz ao irmão para esmagar o inimigo. No entanto, ele se surpreende ao ver que a mana de seu irmão está sendo drenada e ele agora está imóvel no chão. Nesse instante da ferida de Tomo, espíritos amaldiçoados aparecem, imobilizando-o. Van revela que sua arma, a adaga necro, é uma lâmina amaldiçoada que se alimenta de mana e qualquer um que for cortado por ela terá esses espíritos amaldiçoados presos a si, devorando sua mana. Os espíritos consumirão a mana de Tomo até que estejam saciados. Até lá, eles não pararão. Tomo solta um grito de dor lancinante, implorando aos espíritos amaldiçoados que parem de drenar sua mana. Ele começa a se desintegrar, sendo lentamente consumido pelo espírito e sucumbindo a uma morte lenta e agonizante. Com a chegada da manhã, tudo o que resta de Tomo é sua verdadeira forma. Ele vinha se fortalecendo com mana o tempo todo. Tomo se revolta, gritando para Van devolver a mana artificial que Keza lhes concedeu. Ao ouvir algo interessante, Van exige que lhe contem mais sobre a mana artificial, dizendo que de qualquer forma não podem mais lutar contra ele. Isso traz Tomo de volta ao passado, quando ele e seu irmão ainda pertenciam à tribo Cataphracti. Naquele dia, o chefe negociava com o líder mercenário Teze Kezor, que notou os dois garotos frágeis amarrados a uma árvore. O chefe lhe disse que os garotos não tinham a capacidade de armazenar mana e eram uma vergonha para a tribo. Eles haviam durado 5 anos, mas logo morreriam, então ele não deveria se preocupar com eles. No entanto, Kezor se ofereceu para levá-los. 10 anos depois, os dois irmãos se transformaram em feiticeiros temidos. Kezor perguntou o que eles buscavam ao massacrar tantos humanos. Tomo admitiu que, ao ver os fracos e indefesos, lembrava-se do que ele e seu irmão eram. Se não tivessem conhecido seu senhor, teriam vivido suas vidas inteiras como escória, e o pensamento os enchia de repulsa e fúria por terem que matá-los diante de seus olhos. Kezor disse-lhes que seus assassinatos eram superficiais e fruto de auto-ódio. Em seguida, disse-lhes que precisavam se conter e que esse tipo de autodestruição estava longe de ser belo. No presente, os irmãos atacam Van mais uma vez, seu orgulho cegando-os para a derrota. Mas sua afronta chega ao fim quando Van os atinge com precisão absoluta, silenciando-os e encerrando a batalha, deixando seus corpos para trás.